Pessoal, é muito bom poder estar hoje aqui para fazer a última parte, pelo menos nesse momento, a última parte da nossa série de mensagens. Nós estamos refletindo sobre a nossa fé pública, o aspecto da vida cristã que é vivida fora da igreja, aquela que a gente vive fora daqui. E nós conversamos sobre assuntos que são muito importantes, mas todos eles começam com aquilo que nós cantamos hoje. Tudo começa com o reconhecimento de que tudo pertence a Cristo Jesus, de que tudo que nós fazemos tem que ser feito para Cristo Jesus. Sejam a nossa visão sobre como a arte deve funcionar, como nós vamos incluí-la na adoração, como nós vamos pensar politicamente, pensar a respeito de ciência, todas essas coisas, em última análise, pertencem a Cristo Jesus. E é a Ele que nós queremos representar quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós agimos ou quando nós vivemos a nossa fé fora da igreja. E para terminar a nossa série de mensagens, pelo menos nesse momento, na semana que vem nós teremos um momento especial para a igreja. Nós vamos encerrar essa série celebrando 4 anos de igreja, num momento muito legal. Todos estão convidados, por sinal. Seria muito legal vê-los todos aqui. Nós vamos demonstrar, talvez encerrar, ouvindo aquele que foi o fundador da Igreja Fonte em Campinas, e ele vai ter a chance de celebrar, na celebração do nosso aniversário, o final dessa série. Mas por hoje, nós queremos dar sequência na mensagem da semana passada. Na semana passada, nós conversamos sobre o nosso lugar, em particular, na nossa relação com a nossa responsabilidade social. Como é que nós, cristãos, vamos levar o Evangelho de Cristo Jesus a sério, a tal ponto de entender qual é o nosso lugar do mundo, onde existem problemas. Problemas de natureza econômica, natureza essa que faz muito da nossa vida ser mais complicada e mais difícil. Se você pudesse visitar o nosso banco internacional, se pudesse observar os dados que eles liberaram nos últimos 2 anos, nós teríamos uma divisão de riquezas aparente no mundo, muito parecida com essa que nós vamos encontrar nos livros de história. Se você for para os livros de história e perguntar como que a sociedade era dividida ou como a distribuição de riqueza acontecia no mundo antigo, em particular no Império Romano, você encontraria o seguinte, que 27% do mundo era descrito como muito pobre. 35% seriam descritos como pobres. 25% seriam pessoas descritas como em subsistência, ou seja, aquelas pessoas que produzem, trabalham, e o que produzem e trabalham é isso que se torna o sustento. 11% da população refletiria a nobreza e apenas 2% a aristocracia ou aqueles membros do próprio império. A distribuição de riquezas do mundo antigo ela não era muito justa. Na verdade, se você observar, 2% do mundo tinha provavelmente todo o poder sobre o império. Não somente o poder econômico, mas o poder político também. A aristocracia fazia parte, a nobreza faria parte desse processo, mas o poder estaria naquele lugar. Nos nossos dias, de acordo com dados aí do Banco Internacional, nós teríamos uma divisão mais ou menos assim, 10% são descritos como muito pobres, 36% como pobres, 43% de pessoas em subsistência, 9% rico e perto de 1% muito rico. A distribuição de poderes e nacionalidades altera bastante o papel aqui, mas nós percebemos que continua verdade, que o desafio da disparidade econômica continua verdadeira nos nossos dias. E se nós olharmos ainda mais para o nosso país, considerando o nosso ambiente onde nós estamos, nós teríamos 6% de muita pobreza, 34% de pobreza, esses que são 50% que não são nem ricos nem pobres, há 10% que são ricos e esse 1% muito, muito, muito rico de pessoas aqui. Um pouquinho menos de 1%, se você somar, você vai perceber que tem uns arredondados para cima aí. Mas o importante é notar que qualquer que seja o momento que você olhe, ou muito antigo, ou um panorama geral, nós vamos sempre encontrar uma parcela muito pequena da população vivendo muito bem, diante de uma grande diferença econômica entre pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. No Brasil, nós colocamos essa divisão de nem rico e nem pobre, porque o brasileiro, na maioria das vezes, ele gosta de se definir assim. Se você fizer uma pesquisa agora aqui, não tem nenhum rico e nenhum pobre aqui dentro. Você é pobre? Não. Você é rico? Imagina. Todo mundo é classe média. Mas só para você entender o que no Brasil isso significa, o salário mínimo ficaria mais ou menos ali
no nosso gráfico. Hoje nós estamos com dificuldades conectivas. Delay. Mais um. Não vai? Tudo bem. Mas eu deixei um distinto tom de amarelo e uma linha na parte central. Abaixo dessa linha, um salário mínimo. Se você olhar bem para esse gráfico, você vai perceber que você está muito mais próximo da riqueza. Daquilo que se... Obrigado. Você vai perceber que nós estamos muito mais perto dos 10% mais ricos desse país do que da pobreza. A vida com um salário mínimo no Brasil é considerado mediano. Nós vivemos em uma cidade em que os contrastes econômicos são terríveis. E nós estamos ouvindo todos os dias que as diferenças econômicas são violências. E que a razão de grande parte de violências que nós sofremos, elas são derivadas dessa desigualdade social. E baseado em dados parecidos como esses, as redenções contemporâneas de matiz política, elas dizem o seguinte: se nós resolvemos esse problema, seja igualando os pobres com o rico em abundância de recursos, seja nivelando a riqueza de todas as pessoas por distribuição de renda, seja qual for, nós vamos resolver o problema da violência e nós vamos resolver o problema da sociedade, fazendo com que todos eles sejam iguais. Porque nós vamos exterminar a violência e nós vamos tratar o mal pela raiz, onde ele começa. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que essa mensagem ela não é compatível com Cristo Jesus. Essa mensagem, por mais bonita, aparentemente que ela possa ser, por mais palatável que ela possa ser para alguns, essa não é a visão das Escrituras. Essa não é a visão do Evangelho para as diferenças sociais. Aliás, se você abrir sua Bíblia, você vai encontrar versículos como Gálatas, capítulo 3, que dizem: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, todos. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, ou seja, todo aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus, ele tem a sua identidade marcada por Cristo Jesus. E ele diz: não existe judeu, não existe grego, não existe escravo, não existe livre, não existe homem, não existe mulher, todos são um em Cristo Jesus. Da perspectiva do Evangelho, a comunidade da fé, os representantes de Cristo desse mundo, eles não são nem judeus nem gregos, ou seja, as etnias não importam. Eles não são nem escravos nem livres. O status social não importa. É homem ou mulher, as diferenças de gênero não importam. Porque todos são um em Cristo Jesus. Na comunidade da fé não importa se você pertence ao 1% ou aos 26% dos mais pobres, não importa. Aqui na comunidade da fé nós somos um, porque aqui nós somos representantes de Cristo Jesus, sejamos nós os mais pobres ou os mais ricos. Porque nenhuma dessas descrições de identidade que nós ouvimos nesse mundo fazem parte da nossa identidade em Cristo Jesus. A nossa comunidade em Cristo Jesus é centrada em Cristo e no Evangelho, e nada é mais importante do que Cristo e o Evangelho. Não importa o quanto você ganha ou deixa de ganhar. Aqui dentro, na comunidade da fé, não existem violências de status, porque esse status não importa para nós. A grande revolução do Evangelho não é fazer pobres ricos ou ricos pobres. É fazer pobres e ricos viverem juntos, centrados na fé em Cristo Jesus. Essa é a grande revolução do Evangelho. É uma revolução que não se faz em passeata. É uma revolução que não se faz levantando bandeiras e gritando por aí. É uma revolução que se faz quando nós vivemos o Evangelho de fato lá fora. Representamos a verdade de Cristo Jesus lá fora. E nós convidamos pessoas dos mais diferentes tipos e lugares para pertencerem a Cristo Jesus. Colossenses nós lemos: nessa nova vida já não existe mais diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Cristo é tudo em todos. Não existe mais diferença. Observe, etnia de novo, circuncisão e circuncisão, religiosidade, bárbaro e cita novamente, dentro e fora do império, escravo e livre, status social, nada disso importa. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nada mais importa. Nada nos define.
além do Evangelho de Cristo Jesus. Porque nós somos a comunidade de Cristo Jesus aqui dentro. Nenhuma dessas coisas importam. Então quer dizer que o Evangelho nos fará todos ricos? Ou então o Evangelho nos fará todos pobres? Não. Se você ler o seu Novo Testamento com atenção, o Evangelho sempre ensina um modo de um rico ser cristão e o modo como um pobre vai ser cristão. Observe o que Paulo ensina para Efésios. Para os Efésios ele diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e com temor, com sinceridade do coração, como a Cristo. E vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é o Deus de vocês que está nos céus e ele não faz diferença entre pessoas. Paulo ele não diz: senhores, libertem seus escravos. Ele não diz: escravos, busquem a soltura. Paulo sabe que onde não existe nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nessa comunidade, onde são todos iguais com a sua identidade em Cristo Jesus, eles continuam vivendo no mundo onde eles estão. E eles precisam aprender a viver no mundo onde eles estão, como representantes de Cristo Jesus, onde eles estão. Quem os escravos têm como modelo? Cristo Jesus. Quem os senhores de escravos têm como modelo? Cristo Jesus. A identidade em Cristo Jesus e o exemplo de Cristo Jesus nos ensinam a viver como Cristo Jesus, independente de onde nós estivermos. Nós precisamos aprender a rejeitar essa ideia de que o grande problema do mundo são as disparidades sociais. Não é verdade. O grande problema do mundo é que eles não conhecem a verdade que os liberta de encontrar a sua identidade na sua riqueza ou na sua pobreza. O grande problema do mundo é que eles precisam conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, que liberta as pessoas da escravidão do status. É muito curioso que a igreja de Roma, quando Paulo manda a sua carta para eles, ele mostra o caso de uma igreja muito curiosa. Ele diz o seguinte: só sabemos isso sobre esse grupo, pequeno grupo. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo, e saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Aqueles que pertencem são os escravos. Se você olhar o capítulo 16 de Romanos, você vai perceber homens livres, mulheres livres e escravos, como aqueles que pertencem a pessoas. Mas quando eles estão em Cristo Jesus, eles são membros da comunidade. Eles são um em Cristo Jesus. Eles não são mais ou menos. Eles são tão carentes da graça como qualquer outro. E eles são membros da comunidade, iguais a qualquer outro. Sem diferença, sem distinção. O caráter revolucionário do Evangelho é que no que se refere à economia, no que se refere às diferenças de status sociais, nós temos uma mensagem completamente transformadora. Aqui dentro, dinheiro não é moeda de troca. Aqui dentro, dinheiro não é razão de vida. Aqui dentro, dinheiro não é razão de domínio. Não é porque você ganha bem que você tem o direito de ser sem educação. Não é porque você tem pouco dinheiro que você tem direito ao roubo. Nada disso. O Evangelho transforma ricos para que sejam generosos e pobres para que sejam felizes. E para que ambos encontrem satisfação em Cristo Jesus. É isso que torna o Evangelho tão revolucionário. Uma comunidade que vive esse Evangelho. Que vive de fato esse Evangelho. É uma igreja que tem a possibilidade de transformar esse mundo. Porque é a nossa vida fora daqui que faz a diferença. E nós vamos observar que as Escrituras vão nos mostrar diferentes imagens no decorrer da sua narrativa. Nós vamos encontrar diferentes informações. Mas essas diferentes informações servem para nos ajudar a proceder com sabedoria nos nossos dias, no lugar onde nós estamos hoje. Mateus Ortega diz o seguinte, ele diz, falando sobre o modo como a Escritura apresenta essa imagem diversa, ele diz: ao jovem rico, Cristo disse para ele dar tudo o que tinha, mas ele não fez com Zaqueu. Os pescadores Pedro e André abriram mão de tudo por causa de Cristo, as discípulas Susana e Joana não.
Em alguns momentos, Deus levantou heróis para lutar contra os seus opressores, como na época dos juízes. Em outros momentos, ele falou para o povo trabalhar nela para a prosperidade dos seus opressores, como fez na Babilônia no tempo de Jeremias. A Escritura não tem um jeito certo de lidar com as diferenças ou com os momentos. Eventualmente, nós vamos encontrar pessoas em diferentes posições, diferentes tratamentos. E o que nós precisamos aprender é como é que nós vamos entender o nosso momento histórico e a nossa situação atual, e como é que nós vamos viver de acordo com o Evangelho, com os dilemas que nós temos hoje. Nós vamos viver como Jeremias? Nós vamos viver como Daniel? Como é que nós vamos proceder? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre esse cristianismo que lida com os diferentes elementos da economia, com essas disparidades e com esses conflitos que nós temos. Como é que o Evangelho pode ser mensagem de revolução nesse mundo através de nós? É isso que nós vamos observar hoje. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela sempre confronta o nosso coração, ela sempre confronta as nossas ideias. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é revelada por Ti para nos dar sabedoria. A Tua palavra, Senhor, nos dá discernimento sobre como proceder. E nessa manhã, Senhor, nós vamos voltar os nossos olhos para ela, porque nós queremos aprender a viver nesse mundo desigual de um modo que agrada ao Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos dê orientação e que a Tua palavra nos ofereça sabedoria nessa manhã. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você imagine um cenário comigo. Imagine um homem muito bem-sucedido, trabalha no mercado financeiro, ele está... O seu lugar, o seu ambiente de trabalho é numa área nobre da cidade de São Paulo, o seu prédio é muito bonito, o lugar onde ele trabalha é cercado por um maravilhoso jardim, e na porta de entrada do seu trabalho, ele tem ali um café. E ali naquele café ele tem exatamente o que ele gosta no início da sua manhã. É ali que ele vai passar, vai pedir o seu expresso, que vem com o seu chocolate favorito, que vem com a sua aguinha com gás no seu copinho de ceia, e ele senta ali todas as manhãs com um jornal para descobrir, para ler um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado financeiro, e ali ele toma o seu café em paz, enquanto ele curte o agradável ambiente do jardim na frente do seu trabalho, enquanto ele degusta o seu café e come o seu chocolate. Mas imagina que nesse ambiente, às margens do jardim, um jovem, roupas mais gastas, calça bem velha, chinelo de dedo, anda nas suas costas com um caixote. Ele é um engraxate. E para aquelas pessoas que tomam um cafezinho com chocolate, ele pergunta: Senhor, posso engraxar o seu sapato hoje? E as pessoas sem tempo e sem paciência dizem que não lhe oferecem a oportunidade de trabalhar. O ambiente é hostil para ele. Ele não se sente bem-vindo. Para ele não tem café, para ele não tem água, para ele não tem trabalho. E se continuar assim, no final do dia, ele não vai ter dinheiro para levar para casa, para sustentar a sua família. Essa é a cidade de São Paulo, não é? É esse tipo de situação que nós vemos todos os dias, e não é à toa que nós ouvimos sobre as violências que acontecem aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Com qual desses dois indivíduos você se identifica? Você é um empresário bem-sucedido tomando café? Ou você se vê como um engraxate, a sua caixa nas costas, recebendo não durante o dia? Porque eu quero dizer para você o seguinte, que a grande revolução do Evangelho é que as Escrituras têm para dizer para o engraxate como ele deve ser um engraxate para a glória de Deus. E tem informações para dizer para esse empresário como que ele deve viver para a glória de Deus. Existem problemas aqui? Existem. Mas como é que nós vamos ser cristãos nesse ambiente?
Nós vamos precisar aprender a viver bem. Aliás, Paulo vai dizer o seguinte para nós quando ele diz em 1 Coríntios: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Paulo, quando ele apresentou a mensagem do Evangelho, ele tinha certeza de que a mensagem do Evangelho ela era revolucionária. Mas a revolução que ela propõe é diferente daquela que nós gostaríamos de ver. Ele diz que cada um de nós tem que encontrar satisfação no ambiente onde está. Seja você um empresário, seja você um engraxate. E ele vai dizer que a nossa missão não é subir a escada dos valores da vida, nossa missão não é mudar de status, nossa missão não é essa de vida, nossa missão é outra. Mas se nós fomos chamados engraxates, é nesse ambiente que nós temos que aprender a viver bem. Se nós somos chamados empresários, é nesse ambiente que nós temos que aprender a viver bem. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Foi chamado sendo engraxate? Não tem problema. O importante não é ter sido chamado engraxate, é entender que como engraxate você tem uma missão de Cristo Jesus e a sua missão principal não é ser rico ou ficar rico. Da mesma maneira que se você foi chamado empresário, a sua missão de vida não é ser pobre ou ficar pobre. Tua missão de vida é servir a Cristo Jesus com o que você tem. É evidente que Paulo não tem nenhum problema com escravos ganhando liberdade. Paulo não tem, o Evangelho não tem nenhuma dificuldade com engraxates que viram donos de barbearias, que viram empresários, que começam startups. Não existe nenhum problema nisso. Na verdade, ele vai dizer, se você puder, faça isso. Mas o que esse texto nos ensina é que o estado em que nós estamos não é o problema das nossas vidas. O estado em que nós estamos, como chamados, onde seja o nosso status, esse não é o problema da nossa vida. O problema é que nós precisamos aprender onde nós estamos a viver para a glória de Deus. Em outras palavras, nós precisamos aprender a ser pobre no Senhor. Se você passa por momentos de dificuldade, você se identifica mais com o engraxate nessa ilustração, eu tenho novidades para você. A Escritura tem muito para ensinar a cada um de nós. Se hoje você vive uma boa condição, talvez essa não tenha sido a tua história de vida, talvez você já tenha passado por momentos de maiores dificuldades. Mas fato é que existe um jeito de ser pobre, existe um modo de ser pobre diante do Senhor. E o primeiro lugar, nós aprendemos que ser pobre no Senhor significa viver uma vida de integridade. Aquele que é cristão, aquele que foi chamado por Cristo Jesus, na sua condição humilde, ele tem que viver uma vida de integridade. Provérbios diz o seguinte: é melhor um pobre íntegro na sua conduta do que um rico perverso nos seus caminhos. Nós esquecemos que riqueza e pobreza não é o que define a identidade da pessoa, mas integridade e caráter. Nós, como cristãos, passando por dificuldades, nós temos que lembrar: os subterfúgios do jeitinho brasileiro não são bem-vindos para nós cristãos. Porque não é ser rico o nosso objetivo, nós não vamos pegar atalhos para a riqueza. A integridade faz parte do caráter cristão. Estamos passando dificuldade, estamos vivendo momentos de escassez, vamos vivê-lo com integridade. Vamos vivê-lo de um modo que agrada ao Senhor. O segundo modo que talvez nós possamos aprender sobre isso é satisfação. Paulo vai dizer o seguinte, quando ele escreve para Timóteo: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e vestir, estejamos satisfeitos. O padrão de satisfação apresentado por Paulo não é um padrão tendo casa, tendo carro, tendo plano de saúde, tendo seguro de vida, tendo aposentadoria, investimento na bolsa. Nenhum desses critérios são critérios para satisfação. Somos nós que queremos essas coisas como segurança para a nossa vida, porque nós não queremos depender do que o Senhor nos dá. Nós queremos as nossas seguranças, nós queremos as nossas poupanças, nós queremos o nosso trabalho, nós queremos a nossa força. Paulo estabelece uma linha muito mais simples para a vida. Ele diz: comer e vestir já é suficiente. O que significa que se cada um de nós aqui tem mais do que comer e vestir, nós já estamos acima do padrão da satisfação. E se nós estamos nesse momento insatisfeitos porque nós não temos o que o outro tem, porque nós não ganhamos o que o outro ganhou, nós somos ingratos diante do Senhor porque nós não reconhecemos que a satisfação é lá embaixo.
Nós não precisamos da grande maioria das coisas que nós temos acesso nos nossos dias. A grande maioria do que nós corremos atrás para ter e comprar, nós não precisamos. É que nós acreditamos que o nosso conforto e a nossa satisfação estão nessas coisas e não no Senhor. Mas a linha que Paulo estabelece é muito mais simples. Se a nossa satisfação estiver no Senhor, comer e vestir é suficiente. Um terceiro elemento, eu diria que ser pobre no Senhor significa que nós temos que aprender a aceitar que nós somos pobres no Senhor. Tiago diz, não escolheu Deus, que são os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus que ele prometeu aos que o amam. Quando Tiago escreve essa carta, Tiago escreve uma carta para uma igreja de status dividido. Eles preferiam os ricos, eles davam os lugares para os ricos, eles tinham assentos privilegiados. Sabe aquelas igrejas onde você entra e tem o lugar do pastor e os seus amigos, e os seus convidados, ou você entra naquela igreja onde as pessoas de determinadas famílias têm lugares específicos na igreja porque elas têm uma contribuição maior? Já fui em igrejas em que os bancos mais bonitos da igreja tinham os nomes das famílias que contribuíram pelo banco. O que é isso? É o favorecer a pessoa que tem dinheiro e desfavorecer aquelas que não têm. E para uma comunidade de status dividido e que fazia de status financeiros a régua, Tiago está falando, nós não devemos fazer isso, nós não devemos tratar com diferença. E para aqueles que estão vivendo dias de escassez, ele diz, vocês foram escolhidos para ser herdeiros de fé. A mensagem de Tiago não é uma mensagem de revolução dos nossos dias, é uma mensagem de transformação. Ele quer dizer, se nesse momento você está passando por privações, lembre-se que Deus está te dando a oportunidade de depender dEle e de viver com Ele, ser herdeiro em fé, de receber as bênçãos de Deus. Não existe nada errado em ser pobre. Não é um defeito ser pobre. Não é um defeito ter escassez de recursos. É que no nosso sistema capitalista nós somos ensinados que ter coisas é ser melhor ou viver melhor. E não é verdade. Essa é a tolice do nosso mundo. Não tem nada errado em viver escassez. Não tem nada errado, desde que não seja por preguiça, desde que não seja por quieting every time, né? Você está saindo toda hora do seu trabalho sem falar nada para ninguém. Desde que você não esteja fazendo isso por preguiça, por negligência. Um status honrado de pobreza não é um problema para a comunidade da fé. Ele só precisa ser vivido para a glória de Deus. Quem anda de ônibus e quem anda de Mercedes tem os mesmos objetivos de vida no Senhor. Essas coisas não fazem diferença para nós. Mas isso não significa que nós não possamos nos dedicar. Paulo também vai dizer o seguinte para os Tessalonicenses: esforcem-se para uma vida tranquila, para cuidar dos seus próprios negócios, para trabalhar com as próprias mãos, como nós te instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Existe uma honra em trabalhar e trabalhar bem. Existe honra em se esforçar e viver bem. Aliás, ele diz, se esforcem tanto quanto possível para uma vida tranquila. Paulo não tem nenhum problema com pessoas esforçadas que trabalham bem. A dificuldade que o Evangelho tem são com as pessoas que são viciadas em trabalho e não conseguem parar de trabalhar. Ou que vivem correndo atrás do sustento e do salário como se isso fosse um meio de vida. O Evangelho diz, não, você se esforça para uma vida tranquila, com certeza. Você anda decentemente e você não depende de ninguém. Isso é trabalho, isso é empenho, isso é dedicação. A Escritura não tem nenhum problema com isso. O Evangelho não tem nenhum problema com pessoas zelosas e dedicadas. E se no momento de escassez tudo que você tem é o teu trabalho, trabalhe com empenho. Trabalhe para que você possa ter outras oportunidades. Invista o seu tempo no trabalho. Melhore sua condição de trabalho. Nada disso é contrário ao Evangelho. Mas se porventura
o mundo der para você um ambiente onde você não vai ter uma grande carreira, que você aprenda a viver tua pobreza para a glória de Deus ali, satisfeito, dependente e feliz. Porque esse mundo ensina de tal maneira que a felicidade vem com abundância de recursos que nós esquecemos que a nossa felicidade e alegria está no Senhor, de que a nossa felicidade e satisfação está no Senhor. Se nós colocarmos nas coisas, nós jamais seremos satisfeitos, jamais teremos fim para o nosso trabalho. Se nós vamos ser pobres, que sejamos pobres no Senhor. E por fim, nós vamos viver em independência. Ser pobre no Senhor significa depender dEle. O Salmo diz o seguinte: eu sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. O nosso Deus cuida de quem vive em escassez. Você já percebeu como as orações de quem passa necessidade são diferentes? Senhor, abençoa as mãos que fizeram esse alimento e não permitam que ela falte na mesa. São orações de quem passa por dificuldade. Senhor, as pessoas que hoje não têm o que comer sejam fartas pelo Senhor. Essas são as orações que nós ouvimos antes de refeições com pessoas que estão vivendo em dificuldades econômicas. Eles dependem, eles sabem que dependem do Senhor. Sabem que seus familiares dependem do Senhor. Sabem que Deus cuida da sua família. Se nós quisermos levar uma vida de pobreza no Senhor, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a depender de verdade no Senhor. Em outras palavras, se naquela ilustração você se sente como um engraxate, e você sente que o mundo conspira contra você e que você não tem condição de viver, de chegar onde está aquele empresário, não se preocupe. Essas coisas não importam no reino de Deus. Como engraxate, nós precisamos aprender a vivermos satisfeitos e dependentes. Onde nós estamos? Nós vamos trabalhar de maneira honrada e íntegra. Nós vamos nos esforçar para termos vidas tranquilas. Mas nós não vamos fazer do dinheiro a medida da nossa vida. Nós não vamos fazer do nosso salário a medida do nosso caráter, nem o valor da nossa pessoa. Nossa identidade está em Cristo Jesus, que se doou completa e integralmente por nós. Mas como é que nós podemos ser ricos no Senhor? É possível ser rico no Senhor? Viver como um empresário de sucesso, bem-sucedido e ter oportunidades incríveis de recursos, viagens? É possível ser rico no Senhor ou toda forma de riqueza é algo detestável? Ou será que nós precisamos abrir mão das nossas riquezas por completo e vivemos como São Francisco de Assis? Como se o cristianismo fosse somente a abstenção dos recursos. Ou existe um modo de vivermos com as nossas riquezas no Senhor? E talvez você esteja pensando que nessa ilustração você não é nem um engraxate, nem um empresário. Mas deixa eu dizer para você, nessa ilustração, se você não é um engraxate, você é um empresário. Vocês vivem muito bem. Nós estamos em uma sociedade que, para os padrões da nossa sociedade, eles estão profundamente elevados. E nós achamos que nós sempre estamos aquém. Mas basta andar um pouquinho mais pela periferia das nossas cidades e nós vamos perceber, nós estamos vivendo muito bem. Como é que nós vamos ser ricos no Senhor? Em primeiro lugar, se o Senhor abençoou você e hoje você tem recursos, deixe de ser arrogante. Você acredita que os seus recursos são o resultado do teu esforço? Volta para as Escrituras e aprenda. Quem deu para você as oportunidades, os momentos e os privilégios foi o Senhor. E se você for um mau mordomo, é capaz que Ele tire de você. Se você acredita realmente que são seus méritos, são as suas forças, que não tem ninguém em volta de você que te ajudou, volta para as Escrituras. O Evangelho nos ensina diferente. Aliás, para Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte: ordene os que são ricos no presente mundo para que não sejam arrogantes. Parece que esse é um problema antigo, que quem tem dinheiro se sente melhor que as pessoas. Parece que Paulo já tinha encontrado isso por lá.
Você já percebeu que, dependendo do carro que a pessoa dirige, aumenta a velocidade que ela passa em cima da faixa de pedestre, especialmente quando você, pobre, quer atravessar? Se você, pobre, põe o pé na faixa e vier um pobre de carro, o pobre para que o pobre passe. Mas se o pobre pôr o pé na faixa, a Mercedes acelera para ver se atropela e diminui o número no mundo. É impressionante como as pessoas que têm mais recursos, elas se sentem no direito de serem mais poderosas, de serem reservadas de privilégios, de maltratar pessoas. Você não sabe com quem você está falando. Você vai trocar essa comida. Eu não pedi essa porcaria, me traz outra coisa. Eu não pedi Parma. Eu não pedi essa pizza. Traz outra coisa. É impressionante perceber como a arrogância e o status social, elas andam de mãos dadas e elas crescem. Existe pobre arrogante. É super feio ver pobre arrogante. Mas como é comum encontrar rico assim, não é? A arrogância é um mal que tem que ser eliminado na comunidade da fé. Nós não podemos viver com isso. Se você tem vivido a oportunidade de viver com recursos e com extras, lembre-se, você não é melhor do que ninguém. Porque quando você conhece a Cristo Jesus, você sabe quão pecador você é e quão merecedor do inferno você é. E que da régua do pecado e da graça não tem ninguém mais merecedor de Cristo Jesus que ninguém. E que você, como um pecador miserável que é, continua carente da graça de Deus, como qualquer outra pessoa que foi criada à imagem de Deus. Nós não olhamos com altivez para o outro. Por quê? Porque ali está alguém criado pela imagem de Deus, que é, em última análise, exatamente como eu sou. Se as nossas histórias de vida são diferentes, permanece verdadeiro. A dignidade do ser humano está na sua criação, não nos seus bens. E o cristão sabe que a dignidade da sua vida está no Senhor e na sua redenção. E como redimido, ele não é nada além de alguém resgatado. Se nós quisermos ser ricos no Senhor, sem arrogância. Se quisermos sermos ricos no Senhor, precisamos aprender a depender. Observe que o texto continua dizendo: ordene os ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem que ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Às vezes nós acreditamos que com maior trabalho, melhor o nosso plano de saúde, mais seguro nós estamos. Não. Você está melhor servido. E graças a Deus pelo seu plano de saúde ser bom. Mas a tua segurança não está nessas coisas. A tua segurança continua no Senhor. Independente do plano de saúde que você tem. Independente do seguro de vida que você tem. Independente do seguro da sua casa que você tem. Nós gostamos de pensar que nós controlamos todas essas situações e que essas coisas nos fazem melhores, ou quem sabe, melhor cuidados, mas não é verdade. O Evangelho não ensina isso. As riquezas são incertas. Ninguém pode garantir, por melhor que seja o plano de saúde, que o atendimento médico no melhor hospital será sem erros. Ninguém pode garantir isso. Nós sabemos que tem mais erros em outros hospitais. Mas quantas histórias nós conhecemos de pessoas com bons planos de saúde, acesso a bons médicos, mas que os recursos não foram suficientes para as incertezas da vida? Ensinem que eles ponham a sua esperança em Deus, que tudo provê ricamente. Se você vive bem hoje, se o teu salário é em dólar, e você está mega satisfeito com a taxa, Deus proveu para você o seu trabalho. Você fez a sua parte muito bem, mas foi Ele que deu as oportunidades. Foi Ele que ofereceu o emprego. Foi Ele quem te deu capacidade. E é Ele quem te dá sabedoria para manter o teu trabalho. Não ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que tudo provê. Se nós quisermos aprender a sermos ricos no Senhor, é sem arrogância e com dependência.
Mas nós precisamos lembrar que o Senhor também nos ensina a ter satisfação naquilo que nós encontramos. Deus provê tudo ricamente, mas Ele provê para a sua satisfação. Não existe nenhum demérito, de acordo com o Evangelho, para que pessoas que vivam bem com seus recursos, que eles aproveitem dos recursos que têm. Não existe nada no Evangelho que é contrário a uma pessoa que tem um bom salário viajar, fazer compras. Nenhuma dessas coisas é equivocada. De acordo com o Evangelho, Deus dá que tem. Isso não é contrário ao Evangelho. E se Deus deu a oportunidade para você, para que você viaje, viaje. Se Ele deu a oportunidade para você ir no restaurante, vá. Mas nenhuma dessas coisas pode definir quem você é. Nenhuma dessas coisas podem ser o fruto da tua satisfação. Observa o que o texto diz. É Deus quem provê ricamente. A nossa satisfação continua em Deus. A nossa satisfação continua em Deus. A Escritura não nos chamou para abandonarmos essas coisas. Ela nos ensina a viver com esses recursos para a glória dele. Se nós quisermos viver como ricos no Senhor, nós precisamos lembrar do que Eclesiastes nos disse. Ele diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Mas eu vi que isso vem da mão de Deus, pois sem Deus, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Você já viu pessoas que viajam para todos os lugares, comem nos restaurantes e são pessoas profundamente insatisfeitas? Elas não estão felizes naquilo que elas fazem. As imagens no Instagram podem ser bonitas, as fotos que eles apresentam podem ser bonitas, mas se ele contar como foi a história, você fala: nossa, um perrengue. Nossa, perrengue chique. Ele entrou no site de perrengue chique e pegou tudo que você encontra ali, você vai encontrar nas histórias dessas pessoas. Insatisfeitas. Elas estão comendo em Paris. Croissant. Estão insatisfeitas. Por quê? Porque elas não estão com sua satisfação no Senhor. Elas acreditaram que coisas e viagens pudessem satisfazer suas vidas. Nada disso satisfaz seres humanos criados para viverem com Deus. Esse anseio de satisfação e busca por satisfação só vem quando nós vivemos no Senhor. Sem Deus, ninguém vai viver de modo satisfeito. É Deus quem provê isso. O Senhor abençoou sua vida com recursos e você pode viajar e encontre a sua satisfação no Senhor. Mas ele também diz: ordene os ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos, prontos a repartir. Se nós quisermos ser ricos no Senhor, nós precisamos ter generosidade. Ser rico no Senhor, ser generoso. As necessidades dos nossos irmãos podem ser supridas pelo nosso bolso. O seu bolso não é seu. O seu bolso pertence ao Senhor, que te deu os recursos. Tem muita gente preocupada em dar 10% para a igreja, dar 7% para a igreja, fazer contas, dar 22%. Todas essas coisas são muito legais. Mas se você for um fiel dizimista que dá 10% para a igreja todo mês, e não for generoso com seu irmão passando necessidade, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não está pedindo para você dar dinheiro para a igreja. Nós contribuímos com a igreja, com os recursos que nós temos, porque nós temos alegria em fazê-lo. Como resposta à nossa gratidão a tudo que Deus faz por nós. Nós fazemos isso pela manutenção do que nós temos aqui. Mas isso não é a nossa generosidade, essa é a nossa gratidão. A nossa generosidade é quando nós colocamos a nossa mão no bolso e servimos os nossos irmãos passando dificuldades. Generosidade é quando nós convidamos o nosso irmão que não tem condição de ir para um restaurante no domingo e nós levamos ele na nossa conta. Nós dividimos os nossos recursos. Quando pessoas que estão desempregadas podem ser cuidadas pela comunidade. Porque se nós formos generosos de fato, nós vamos servir os nossos irmãos com os nossos recursos, porque o nosso dinheiro não é nosso. O Senhor nos deu. Nós precisamos aprender a ser bons mordomos do que Ele nos dá. Prontos a repartir. E por fim, nós vamos precisar
servir com propósito. Dessa forma, pessoa que é generosa, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para era por vir, e assim eles alcançarão verdadeira vida. Você quer viver uma vida abundante no Senhor? Começa a se desprender do teu salário e do teu dinheiro. Comece a se desprender dos teus recursos. E você vai encontrar a vida abundante. Porque o nosso propósito de vida não está nessa vida. Não é para aqui e o agora. É para o amanhã com o Senhor. E lá, o PhD não conta. Lá, os recursos não contam. Não importa quanto dinheiro você fez na bolsa. Não importa se você saiu da pobreza para a riqueza. Nenhuma dessas coisas vai importar. Mas somente Cristo Jesus vai importar. Mas somente Ele vai importar. E nós precisamos aprender a viver isso aqui. Em outras palavras, não importa se você é um empresário bem-sucedido ou um engraxate. A revolução do Evangelho é que ambos têm lugar na comunidade da fé. E ambos têm Cristo Jesus como modelo e como Senhor. Ambos podem aprender a viver para a glória de Deus, na pobreza e na riqueza. O Senhor chamou você em um momento de pobreza? Glorifique a Deus no estado em que você está. O Senhor chamou você em um período de abundância? Seja generoso e repartilhe. De vida, não é seu. Compartilhe. A evolução do Evangelho é essa. Não é fazer ricos pobres ou pobres ricos. É fazer com que pobres e ricos vivam juntos. Isso é sobrenatural. Isso é um milagre que só Ele pode fazer. Vamos orar?